Uma refeição feliz começa com todos os familiares dizendo juntos: Itadakimasu, vou me servir. Atualmente, a configuração familiar está se diversificando. Estão surgindo famílias nucleares, aumentando lares onde ambos os pais trabalham fora, assim como estão aumentando lares com apenas um dos pais. Estão surgindo também lares onde não só as mães, mas também os pais estão se esforçando na educação e criação de filhos, em cozinhar, em se dedicar aos demais afazeres domésticos. Apesar disso, o fato de que uma refeição proporciona felicidade e energia para viver é algo que ainda hoje permanece inalterável desde os tempos remotos. Porém, na atualidade, estão sendo apontados vários problemas que envolvem a refeição no lar. Já ouviram falar sobre a palavra koshoku, ou seja, refeição solitária? Um dos significados desse termo koshoku é a refeição que a pessoa toma sozinha, sem diálogo com ninguém. No caso de uma criança, se ela come sozinha, a refeição não será equilibrada em nutrientes, pois não haverá ninguém da família que chame a sua atenção sobre o que se deve comer. E por se tratar de uma refeição sem diálogo, a criança poderá vir a ter dificuldade também na comunicação com outras pessoas. Existem ao todo 6 tipos de koshoku, incluindo esse caso de koshoku, onde os familiares não se servem do mesmo cardápio, cada qual comendo aquilo que prefere. E é sabido que todos esses tipos de koshoku provocam influência na saúde e no desenvolvimento mental. Essa situação ocorre porque as pessoas, mesmo tendo tempo, não cozinham e compram os pratos já prontos dentro de um estilo de vida mais prático. A professora Junko Taniguchi, suprema presidente da Associação Pomba Branca, dentro do seu livro Delícias sem a carne, lanches com as graças sazonais, nos ensina sobre a importância de se preparar as refeições, escrevendo o seguinte: o preparo das refeições é um trabalho importante que não pode ser negligenciado sequer um dia. Na sociedade moderna, tudo ficou muito fácil e conveniente, pois na cidade pode-se comprar tudo pronto sem necessidade de cozinhar em casa. Mas o prato preparado em casa contém o sentimento e a consideração para com as pessoas que dele vão se servir, algo que não existe nas comidas prontas que estão à venda. Com certeza, esse tipo de sentimento e consideração veio servindo como nutriente invisível para o nosso organismo desde a nossa infância. Mesmo que não seja algo requintado, ainda que seja um simples prato do dia a dia, acredito que, quando se prepara com carinho, a família poderá passar os dias com saúde e felicidade. A refeição não significa simplesmente satisfazer a fome, mas sim transmitir o amor de quem a preparou. Mesmo que não tenhamos tempo suficiente, é importante nos alimentarmos com comida que tenha sido preparada com as próprias mãos, ainda que seja uma comida simples, como um bolinho de arroz, e comer desfrutando do diálogo com a família. Uma refeição feliz como essa é que une os familiares e nutre a mente dos filhos. Mas hoje são apontados diversos problemas sobre a refeição que, na verdade, deveria proporcionar alegria às pessoas. As refeições que tomamos 3 vezes ao dia, como se fosse algo natural, precisam ser reconsideradas. Quando volvemos os nossos olhos para o mundo, percebemos, surpreendentemente, que 795 milhões de pessoas sofrem com a fome por não ter o que comer, enquanto 40 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Por que
tantas pessoas sofrem com a fome? Não é porque falta alimento no mundo. O motivo principal está na alta de preço dos alimentos. Uma das principais razões é a atividade econômica nos países desenvolvidos e nos países em franco desenvolvimento, onde aumenta a população dos que se alimentam da carne, e isso faz com que cerca de 1/3 dos cereais produzidos no mundo se transformem em ração de gado para fins de corte. Como resultado, aumentam os preços dos cereais e os países mais pobres, que importavam os cereais como seu principal alimento, não mais conseguem adquirir suficiente quantidade de cereais. A alimentação à base da carne usurpa o alimento das pessoas mais pobres, estabelece divisão entre elas e os países economicamente desenvolvidos e intensifica o sentimento de ódio e desigualdade nas pessoas. Com o consumo da carne, também ocorrem desmatamentos pelo aumento das áreas de cultivo, a destruição do ambiente e aquecimento global causados pelos arrotos e excrementos dos gatos, a falta de água, tudo isso servindo para piorar a relação entre os seres humanos e a natureza. Além disso, a mudança climática causada pelo aquecimento global traz secas e inundações, desestabiliza a produção agrícola, enquanto o aumento do nível do mar cria os refugiados ambientais. O consumo da carne não só provoca a matança cruel de animais com sensibilidade, como também causa essa variedade de efeitos negativos, além de constituir um obstáculo para a paz mundial. É por isso que a Seichonoye incentiva ativamente as pessoas a abandonarem a dieta carnívora. A refeição que tomamos para sustento do nosso corpo humano nunca deveria roubar do outro, nem causar sofrimento a outrem. Isso porque, perante Deus, nós somos um, com todas as pessoas e com todas as formas de vida existentes na face da terra e, sobretudo, com a natureza que a tudo vivifica. O professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, fala sobre a importância de conhecermos essa verdade no livro de sua autoria, Mistérios da Vida, da seguinte maneira: sendo Deus o todo de tudo, quem ama a Deus deve amar todos e tudo. Por isso, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Além disso, sendo Deus o todo de tudo, devemos amar e respeitar todas as criaturas do universo como se fossem Deus. O ensinamento que diz: agradece a todas as coisas do céu e da terra se originou disso. Este ensinamento é a verdade que todas as pessoas devem aprender definitivamente. Amor é a conscientização de que eu e o outro somos um que já existe dentro de nós. No entanto, por causa da disputa de interesses na sociedade atual, existem constantes choques entre as pessoas, entre os seres humanos e a natureza, entre os países, subdividindo de maneira minuciosa o que é originariamente uno. A função que faz retornar ao estado original de unidade aquilo que aparenta estar separado é chamada de trabalho de Musubi, ou seja, o poder de união. Sobre isso, o professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seichonoye, no seu livro Por que a religião se afasta da cidade, nos apregoa da seguinte maneira: quando desabrocham as flores numa árvore, chegam as abelhas que fazem a polinização nas flores e em seguida nascem os frutos. Quando a árvore fica carregada de frutos, chegam até elas variedades de insetos e pássaros que se nutrem desses frutos e se desenvolvem abundantemente. Além do mais, se esses frutos contiverem sementes, elas voam para distante ou são transportadas pelos animais para novos locais,
fazendo com que essa árvore também se multiplique. Assim, todos que se envolvem com o trabalho de Musubi, qualquer que seja o ser vivo, concretizam a situação de win-win, bom para todos. Podemos dizer que isso é a característica evidente do mundo da natureza. O mundo da natureza está repleto de trabalho de Musubi, onde todos se doam, se sustentam e se ajudam mutuamente. Nós, que estamos apenas e tão somente recebendo da natureza, devemos estudar o trabalho de Musubi, aprofundar a consciência de que tudo é uno perante a vida de Deus. Assim, ao expressarmos o trabalho de Musubi, descobriremos a verdadeira alegria. Isso é o importante objetivo de vivermos nessa face da Terra. Hoje, a Seichonoye incentiva as pessoas para que façam uma vez por mês a refeição de uma tigela de sopa e uma tigela de arroz. Na verdade, isso também é uma prática do trabalho de Musubi, o poder de união. Ao nosso redor, raramente se vê casos em que alguém perde a vida morrendo de fome. E nós também não sofremos com a fome, nem tampouco passamos pela experiência de sentir fome a esse ponto. É justamente por isso que tomamos a refeição de uma tigela de sopa e uma tigela de arroz com gratidão, pensando nas pessoas que sofrem com a fome e que originariamente são unos conosco. Por outro lado, na nossa comunidade local, também podemos expressar o trabalho de Musubi. Mesmo no Japão, temos o problema de pobreza infantil. Uma em cada 6 crianças, ou seja, 16,3% da população infantil, vive em estado de pobreza. Nos lares onde só existe um dos pais, essa porcentagem sobe para 54,6%. Essas crianças vivem uma situação em que mal conseguem tomar as suas refeições diárias. Embora elas estejam em fase de crescimento, só conseguem ter menos de uma tigela de arroz para comer sem nenhuma mistura. Ou dividem uma sopa de macarrão lamen para comer em 2, e a fome não as deixa dormirem à noite. Mesmo num lar economicamente abastado, existem crianças que não conhecem a delícia de uma comida preparada em casa. Existem também crianças que comem sozinhas em sua casa. Desejando proporcionar um local de suporte emocional para essas crianças, a Seichonoye iniciou o refeitório para crianças de Nagasaka, no bairro Nagasaka, na cidade de Hokuto. Aqui são servidas refeições gratuitas para as crianças, feitas com ingredientes sazonais da região. E essas refeições são preparadas com a colaboração dos associados da Seichonoye da localidade. Podemos dizer que aqui é um feliz e animado local de Musubi. A refeição une o coração das pessoas. Nós continuaremos difundindo o trabalho de Musubi nas comunidades locais e, dessa forma, contribuir para o aumento cada vez maior de pessoas felizes na comunidade local. Além disso, como filhos de Deus e como pessoas de fé religiosa, empenharemos em respeitar a natureza e nos dedicar em benefício dos outros. E mais ainda, continuaremos conclamando as pessoas a se aderirem a esse modo de viver e praticaremos com alegria o trabalho de Musubi visando a paz mundial.